Violência no norte do estado. 2 homens são presos pela polícia acusados de matar vigilante em escola de Araquari, no norte do estado. Registro inadequado da intimidade sexual no norte do estado. Mulher descobre celular com câmera ligada apontando para o vaso sanitário em lanchonete de Joinville. A gestão da BR-282. Governo catarinense formaliza pedido ao governo federal para a transferência da administração da rodovia ao estado. A proibição do celular nas escolas. Após o início do ano letivo, escolas ainda buscam se adaptar às mudanças provocadas pela nova legislação. Aposta pela vida. No último episódio da série, nossos repórteres mostram que, apesar do turbilhão de problemas familiares e financeiros, o vício em jogos tem tratamento. Olá, uma boa noite para você. A gente abre o Band Cidade desta sexta-feira com um assassinato de um vigilante em uma escola de Araquari, no norte do estado. 2 pessoas foram presas pela polícia. Os detalhes com o repórter William Tenório. O crime ocorreu durante a madrugada desta sexta-feira em uma escola municipal de Araquari. A vítima é o vigilante da escola identificado como Edson João da Silva, de 44 anos de idade, que foi encontrado já sem vida por outro funcionário da escola por volta das 6h40 da manhã. Segundo a polícia, Edson foi morto com golpes de faca no tórax e no pescoço. Depois de analisar as imagens das câmeras de segurança do entorno da escola, 2 homens foram identificados e presos pela polícia militar. Em uma residência, um homem de 41 anos de idade foi localizado ainda utilizando a camiseta usada no crime. Já em outra residência, foi realizada a prisão do segundo criminoso, de 30 anos de idade. No momento da prisão, a polícia constatou que o criminoso estava com vários arranhões e escoriações resultantes da luta corporal com a vítima. Ainda segundo a polícia, os criminosos afirmaram que a morte de Edson foi motivada por um acerto de contas, mas não foram revelados os detalhes. Em nota, a Prefeitura de Araquari lamentou o ocorrido e afirmou que nenhuma criança presenciou o crime e que as aulas foram suspensas na unidade escolar e serão retomadas normalmente na segunda-feira. William Tenório, de Joinville, para o Band Cidade. Bom, em Joinville, uma situação inusitada e ao mesmo tempo revoltante. Uma mulher foi ao banheiro de uma lanchonete e encontrou, vejam só, um celular com câmera ligada apontando para o vaso sanitário. O dono do aparelho confessou o crime. O caso ocorreu em uma lanchonete de Joinville, no norte catarinense. Bruna Florduardo foi ao banheiro e notou o aparelho celular preso na lixeira, com a câmera ligada e apontando para o vaso sanitário. Assustada, ela postou um vídeo sobre a situação nas redes sociais e chamou a polícia. Quando eu cheguei aqui no estabelecimento, eu disse que viria ao banheiro um menino, um funcionário aqui. Não sei o que ele faz, estava arrumando as mesas quando eu cheguei lá fora. Ele disse só um pouquinho, só um momentinho. E veio, correu aqui no banheiro e depois saiu. Tem tudo para esse celular ser dele. Vou deixar aqui bem do jeito que estava e a polícia já está chegando. Gente, aqui está o lixo do banheiro. Eu olhei e vi uma coisa estranha aqui. Olha, gente, um celular disfarçado, virado. Não consigo parar de tremer. Ó, um celular virado para quem está no vaso sanitário. Quem tira a roupa que grava tudo. O dono do celular, um homem de 26 anos de idade, confessou o crime. Para os policiais militares, ele disse que tinha a intenção de satisfazer um feitiço sexual. No aparelho foram encontrados vídeos de outras vítimas em situações semelhantes, gravados em dias anteriores. O homem assinou um termo circunstanciado e foi liberado. Ele vai responder por registro não autorizado da intimidade sexual, crime previsto no Código Penal. O dono da lanchonete demitiu o rapaz e se prontificou a ser testemunha no caso. A Polícia Civil do Distrito Federal deflagrou hoje uma operação de combate ao tráfico interestadual de drogas e lavagem de dinheiro. Houve cumprimento de mandados em Santa Catarina.
Os agentes cumpriram 19 mandados de prisão temporária e 80 de busca e apreensão em 8 regiões do Distrito Federal e nas cidades goianas de Goiânia, Aparecida de Goiânia, Lusiânia, Formosa e Águas Lindas, Parnamirim e Tibau do Sul, no Rio Grande do Norte, Maceió, Várzea Grande, no Mato Grosso e Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Em São José, na Grande Florianópolis, a polícia prendeu um dos líderes da organização criminosa. A justiça sequestrou 17 veículos e 7 imóveis. Dezenas de contas bancárias foram bloqueadas, incluindo as de uma fintech de São Paulo, que movimentou 300 milhões de reais em apenas 3 meses. De acordo com as investigações, a organização tinha uma estrutura sofisticada, dividida em núcleos com a atuação em estados do Sul e do Nordeste, além do Distrito Federal. O grupo comprava drogas em áreas de fronteira e transportava para outros estados. Mais de 450 agentes participaram da operação. 46 pessoas foram condenadas pela justiça por envolvimento em um grupo criminoso acusado de fraudes na venda de veículos em Santa Catarina e em outros estados do país. Foi o saldo final da Operação Repasse do GAECO. Os condenados receberam penas que variam de 3 a 313 anos de prisão e vão ter que pagar indenizações com valores entre R$ 7.200 e R$ 221 mil. Dos 46 condenados, 13 já estão presos preventivamente ou em prisão domiciliar. O grupo criminoso investigado na Operação Repasse, deflagrada em 2023, publicava falsos anúncios na internet com perfis de empresas falsas para captar clientes. Os anúncios de veículos eram replicados em grupos de aplicativos. As vítimas pagavam parte dos falsos veículos e eram induzidas a quitar a suposta compra. Após isso, o dinheiro era transferido para contas bancárias. Os envolvidos usavam laranjas para lavar o dinheiro obtido. Em 45 dias, foram movimentados mais de 6 milhões de reais. A Polícia Militar descobriu uma estufa usada para o plantio de maconha em uma casa na capital do estado. Durante patrulhamento de rotina, policiais do 4º Batalhão identificaram indícios de que o imóvel era usado de forma irregular na região do Porto da Lagoa. No local foram localizados 193 pés de maconha, além de 800 gramas de skunk, a super maconha, e haxixe também. Foram apreendidos ainda equipamentos usados para o cultivo dos entorpecentes. Um homem que estava no imóvel foi preso em flagrante e levado para a delegacia. Uma adutora da Casan se rompeu nesta sexta-feira na marginal da BR-101, sentido sul, São José, na Grande Florianópolis. Houve alagamentos e interrupção no fornecimento de água para pelo menos 9 bairros de São José e Florianópolis. O vazamento começou por volta das 5 horas da manhã. O túnel que atravessa a BR-101 no bairro Cobrasol, em São José, e as ruas ao redor ficaram alagados. A Guarda Municipal de São José orienta que os motoristas utilizem rotas alternativas e evitem transitar na região afetada. A Casan informou que está no local desde amanhã, mas que as obras de reparo devem se prolongar ao longo do dia, devido ao porte da adutora. O abastecimento está interrompido para Biguaçu e parte de São José, com previsão de retorno gradual entre a noite de sexta-feira e ao longo de sábado. E a seguir aqui no Band Cidade, o comentário político de Cláudio Prisco Paraíso e a previsão do tempo para o fim de semana. E veja também, após o começo do ano letivo, nossos repórteres mostram como as escolas têm se adaptado à nova lei que proíbe o uso do celular. Assuntos para depois do intervalo, eu volto em instantes. Estamos de volta. O governador Jorginho Melo quer que o estado administre a BR-282, uma rodovia federal. O pedido de transferência da gestão foi feito ao governo federal. De acordo com Jorginho Melo, a solicitação se deve à importância da rodovia para o estado e à falta de manutenção, ampliação e melhorias por parte do governo federal. Ainda segundo o governador, em determinados trechos, a BR-282 tem aspecto de uma rua comum, mas recebe tráfego de cargas e pessoas como uma rodovia de grande porte. A BR-282 liga o oeste do estado ao litoral, passando pela Serra Catarinense. São 680 quilômetros de extensão entre Florianópolis e Paraíso, no extremo oeste. A estrada é fundamental para o escoamento da produção catarinense e para o turismo. E agora é momento da política no Band Cidade. É assunto para o comentário de hoje de Cláudio Prisco Paraíso. Olá, Prisco, boa noite para você.
Boa noite, Rodrigo. Não tem semana em que Jair Bolsonaro não receba uma delegação de lideranças catarinenses em Brasília. Quarta-feira foi assim, liberais de várias partes do Estado. E ele deu uma declaração que repercute em Santa Catarina no mundo político. Confira. Agora nós vamos ser lançou dia 22. Desculpa, mas eu queria ir, mas não vou porque é aniversário da minha esposa. Já deixamos sem braço. Eu ainda tenho esperança no João Rodrigues no Senado, que a gente lançaria só uma das duas nossas lá. E o Jorginho teria uma reeleição tranquila. Bom, primeiro ele deixou claro que João Rodrigues o convidou para o evento do sábado passado. Uma vez declinando, diante do aniversário de Michele, o prefeito de Chapecó convocou o prefeito Ratinho Júnior. Depois disse que João Rodrigues seria o nome para o Senado, juntamente com Carol Detoni ou Júlia Zanata. E aí ficou subentendido, claro, o que é óbvio já há muito tempo, o seu apoio ao projeto de reeleição de Jorginho Melo. E João Rodrigues, vai manter essa candidatura ao governo ou lá à frente vai querer compor? Próximo telão. Aqui nós temos uma foto dos três. Expectativa com relação a João Rodrigues. Essa candidatura ficará de pé ou ele vai se entregar aos liberais? Próximo telão. Aqui os dois, mas com Carol Detoni, nome absolutamente natural ao Senado, foi recordista de voto nas eleições proporcionais de 22 em Santa Catarina. E lá em Brasília, ano passado, presidente da CCJ, poderosíssima, Comissão de Constituição e Justiça, com excepcional desempenho. E nesse ano, como líder da minoria na Câmara, já também com muita desenvoltura. Nome natural para Bolsonaro e para Jorginho Melo. Próximo telão. Aí tem a deputada Júlia Zanata. Seria uma espécie de azarão correndo por fora. Mas dentro do PL tem nomes à frente dela. Daniela Rainer, que está no primeiro mandato, mas já foi vice-governadora. E o próprio Daniel Freitas, da mesma região de Júlia, que já está no segundo mandato. E em política, tem fila. Essa que é a grande realidade. Próximo telão. Esperidião Amin, que conviveu com o Bolsonaro até 18, quando o Bolsonaro se elegeu presidente, e Esperidião Amin, senador, muito próximos. Mas a partir do momento em que Bolsonaro diz que está aguardando João para o Senado, ele cria duas dificuldades. Primeiro, sinaliza que Esperidião Amin não tem prioridade para compor a majoritária. E a segunda situação? A situação de que, com João, uma vez concordando concorrer ao Senado numa coligação PSD-PL, com Jorginho, assim como o João, já sendo do Oeste, como que Carol Detoni seria candidata? Também ao Senado, assim como o João, eventualmente, hipoteticamente, em 4 posições da majoritária, 3 nomes do Oeste? Impraticável. Vamos observar o desenrolar dos acontecimentos. É com você, Rodrigo. Obrigado, Prisco. Passados mais de 30 dias desde o início do ano letivo, como as escolas se adaptaram à legislação que proíbe o uso do celular nos ambientes escolares? O repórter Gabriel Felipe foi conferir. Quase 2 meses após o início das aulas, os alunos desse colégio particular de Florianópolis ainda tentam se adaptar às novas regras do uso do celular. Eu acabei vendo que eu posso fazer outras coisas ao invés de usar o celular e acabei conseguindo até adiantar algumas coisas da escola que estavam ficando meio atoladas no ano passado. Agora eu vejo muita diferença, tipo, eu
uso mais como um utensílio para ver o aplicativo da escola, para ver o roteiro de estudo. Entre as aulas, eu e os meus amigos, a gente tem conversa mais sobre o conteúdo dado em aula. Eu sempre respeitei muito a regra de não poder usar o celular na sala, por respeito mesmo, e acho que com essa nova regra não fez tanta diferença. A nova legislação, sancionada em 13 de janeiro desse ano, restringe o uso do celular durante as aulas, recreios e intervalos. O uso segue permitido para atividades pedagógicas, com a autorização do professor, e também para casos de acessibilidade, segurança e saúde. No início dessa semana, o Conselho Nacional de Educação publicou uma resolução com novas diretrizes sobre o uso do celular em sala de aula. O documento orienta que escolas e redes de ensino promovam a capacitação de educadores e equipe para identificar sinais de sofrimento emocional e para promover a saúde mental dos estudantes. Para o diretor de ensino, é necessário que o processo de adaptação integre a escola e a família, já que os alunos estavam acostumados ao uso do aparelho no ambiente escolar. Passar 5, 6 horas rapidamente no celular, perder essas 6 horas sem perceber, isso não é normal. Mas para que não seja normal, para que eles percebam que não é normal, é preciso que você mostre quais são os mecanismos, qual é o tempo médio que você leva. É uma construção de várias mãos. Apesar disso, o professor e diretor de turmas avalia que os alunos já compreenderam as novas regras. A gente explicou para todos os alunos muito bem assim, quais seriam as regras bem definidas, as sanções, caso eles quebrem essas regras. Então, no começo ainda teve um pouquinho de resistência, coisa de primeira, segunda semana de aula, breve período de adaptação, e agora é o novo normal. Então, a gente volta a ter um pouco mais de interação, um pouco mais de concentração, acho que daqui para frente só tende a melhorar. Hora de saber como vai ficar o tempo neste fim de semana em Santa Catarina. De olho aqui no telão, começamos pelo sábado, que ainda vai ser influenciado por uma frente fria próxima do litoral catarinense. O dia vai ser assim, de sol entre nuvens, com diminuição da estabilidade. Mesmo assim, ainda tem risco de chuva e trovoadas isoladas entre a região dos Planaltos e a faixa leste do estado, mais à tarde e à noite. As temperaturas vão estar elevadas, com máximas de até 32 graus, veja aqui comigo. Florianópolis, mínima de 23, máxima de 28 graus. Joinville, variação entre 18 e 30. Blumenau, mínima de 20, máxima também de 30. Mafra, mínima de 18, máxima também de 30 graus. Viramos a página para mais informações do tempo. Agora, Criciúma, mínima de 22, máxima de 29 graus. Em Lages, variação entre 16 e 28. Campos Novos, mínima de 16, máxima também de 28. Chapecó, mínima de 19, máxima de 32. No domingo, predomínio de sol e variação de nuvens em Santa Catarina é a previsão. As temperaturas seguem elevadas, máximas de até 35 graus. Vamos voltar aqui para conferir no telão as mínimas e as máximas. Florianópolis na tela, mínima de 23, máxima de 28 graus. Jaraguá, variação entre 19 e também 28. Em Itajaí, 22 de mínima e 28 também de máxima. Em Canoinhas, mínima de 16, máxima de 29. Mudamos de página, viramos para mais uma informação aqui para você. Tubarão, mínima de 20, máxima de 30 graus. São Joaquim, variação entre 16 e 28. Joaçaba, mínima de 17, máxima de 32. Concórdia, mínima de 20, máxima de 34 graus. E a seguir por aqui no esporte, fim do mistério. Jair Ventura é o novo técnico do Avaí. Daqui a pouco os detalhes. E veja também, aposta pela vida. No último episódio da série, nossos repórteres mostram que apesar do turbilhão na vida dos viciados em jogo, este vício tem tratamento. É só um instante, a gente volta já. De volta com Band Cidade, hora de conferir o que é notícia no esporte. E o mistério acabou. Jair Ventura foi anunciado e vai ser o treinador do Avaí para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. Natural do Rio de Janeiro, Jair Ventura tem 46 anos de idade. No currículo, passagens por clubes como Botafogo, Santos, Sport, Chapecoense, Atlético Goianiense e Juventude. O último trabalho foi no Goiás, quando foi eliminado nas semifinais do Campeonato Goiano e finalista da Copa Verde. No time goiano foram 19 partidas neste ano, com 7 vitórias, 8 empates e 4 derrotas. O técnico chega acompanhado por um auxiliar, um analista de desempenho e um preparador físico. A estreia de Jair Ventura no comando do Avaí
Avaí vai ser no dia 6 de abril, às 8 horas da noite, contra o Novo Horizontino na Ressacada, quando o Avaí vai dar o pontapé inicial na Série B do Campeonato Brasileiro. E agora aqui é momento para o último episódio da nossa série especial Aposta pela Vida. 3 reportagens que mostraram para você o drama dos viciados em jogos. Hoje a repórter Gabriela Mariotto vai mostrar que, apesar dos dramas familiares e financeiros a que os viciados em apostas estão submetidos, existe sim uma saída. E essa saída é o tratamento. Especialistas apontam inclusive o caminho para vencer esse vício em jogos e retomar o controle da própria vida. Acompanhem comigo. Sim, então estou nessa luta diariamente, né? É só por hoje. Então, só por hoje eu sei que aqui na minha frente tem uma linha imaginária. Se eu der um passo para frente, eu posso recair. O vício em apostas é mais um tipo de doença que tem tratamento. Os cuidados são semelhantes aos de dependência química. Esta instituição psiquiátrica em São José, na Grande Florianópolis, é preparada para tratar jogadores compulsivos. Os mecanismos são muito semelhantes à dependência de substâncias, né? Existe área específica no cérebro, com mediação neuroquímica, né, através de química entre os neurônios, que vai provocar fenômenos de prazer, né, de sensação de bem-estar e aquele incômodo quando a pessoa não tem o contato, não refaz a atividade, no caso do jogo, não faz a aposta. Nestes casos, o acompanhamento médico é necessário para cuidar de transtornos psicológicos que podem surgir por conta do vício. Que tem as consequências do ter se envolvido com comportamento de jogo, com perder relacionamentos por isso, porque a família está apontando, os amigos, às vezes aquele comportamento traz grande prejuízo social, a pessoa acredita que ela vai ganhar um dinheiro e tem uma perda financeira importante. Então, isso cursa com diversos agravantes para a saúde mental, desde estresse, a depressão, a ansiedade, até risco agudo de suicídio. Quando tu vê que tu perdeu, né? Tu perdeu para aquela questão do vício mesmo, né? Aí vem uma tristeza, uma depressão, uma vontade até de tirar a vida, sabe? Um sentimento de impotência total, né? Os especialistas ainda não sabem a razão pela qual algumas pessoas desenvolvem o vício, enquanto outras param quando querem. Alguns fatores, como predisposição genética, podem ter influência, e a idade do primeiro contato pode ser decisiva. Independentemente da idade ou das circunstâncias, os grupos de apoio são importantes ferramentas no caminho para o tratamento de um vício. Lá, as pessoas ganham uma nova perspectiva, compartilham as suas dores com outras pessoas que passam pela mesma situação e compreendem que não estão sozinhas. Mas nem sempre estar nestes espaços é uma escolha. Eu não estou aqui porque eu quero, estou aqui porque eu preciso. E porque também eu acredito que eu estando aqui, sabendo que tem outras pessoas que podem chegar com o mesmo problema que eu também vou estar ajudando. Mas elas me ajudam porque dizem para mim, olha, não tá fácil lá fora, tá igual, não sai, não volta, tu vai perder de novo, né? A atenção aos sinais que chegam junto com o vício podem evitar problemas mais graves. Justamente essa perda de interesse ou de comprometimento com as atividades que fazia anteriormente, a pessoa se torna distante da família, né? Alguns comportamentos até são usados como critérios diagnósticos, por exemplo, quando a pessoa não aposta, quando não está em contato com o eletrônico que faz a aposta, se for caso online, a pessoa também tem algumas alterações de comportamento, alterações de humor, muita ansiedade, né? E ela só vai melhorar quando aposta novamente. Não tem idade, classe social ou profissão. Todos estamos suscetíveis aos vícios. Por isso, precisamos estar vigilantes. Deus, concedei-me a serenidade para aceitar as coisas que não posso modificar, coragem para modificar aquelas que posso e sabedoria para perceber a diferença só por hoje. São mais 24 horas sem jogar. E é isso, ficamos por aqui com o Band Cidade. Para rever esta e outras reportagens, acesse o portal TVBV Online, QR Code na tela para você. Vem aí o Jornal da Band. E para você de casa, um forte abraço, muito obrigado pela audiência ao longo de toda a semana. Boa noite, bom fim de semana e até segunda-feira. Tchau, tchau.